Graça e paz, amada igreja, amados irmãos em Cristo. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo da vida de José. Continuando hoje o capítulo 44, do verso 1 até o verso 13. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo da vida de José. Bem, só a título de retrospectiva, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós já estudamos até aqui, né? Os irmãos de José, eles retornam ao Egito uma segunda vez, porque a fome tinha se agravado na terra de Canaã. E nessa segunda vez que eles retornam, né, eles têm a oportunidade de se encontrarem com José, eles devolvem o dinheiro que tinha sido colocado em seus sacos, eles são levados à casa de José para um banquete. José faz uma refeição com eles, né, acompanha o comportamento deles durante toda a refeição. E nós terminamos com o versículo 34 do capítulo 43, que diz que naquele dia eles beberam e se regalaram e se alegraram com José. Bem, hoje nós vamos dar continuidade do capítulo 44, do verso 1 ao verso 13. Vamos então começar com a leitura. Vamos ler inicialmente do verso 1 até o verso 3. Diz assim, Gênesis 44, de 1 a 3. Deu José ordem àquele que estava sobre a sua casa. Enche os sacos destes homens de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada homem na boca do seu saco. Meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Amém? Oremos, irmãos, buscando a orientação de nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santo, 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 maravilhoso Deus, rogamos agora, Pai, a sua bênção para o estudo desta palavra. Que possamos ouvir a tua voz, possamos aprender de ti. Por isso, Pai, derrama do teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, irmãos. O verso 1 do capítulo 44 vem falando que José deu novamente uma ordem àquele homem que estava sobre a sua casa. Nós vimos que José ele era um homem muito ocupado, né? Um homem de alto cargo na corte egípcia, e ele não tinha tempo, né, para cuidar de sua casa. Então ele tinha um intendente, ele tinha um governante, né, um mordomo sobre a sua casa. E a esse homem que estava sobre a sua casa, que cuidava de suas coisas pessoais, ele disse o seguinte: enche o saco destes homens, que eram seus irmãos, enche sacos de mantimentos e coloque neles tanto quanto eles puderem levar. Mas José manda ele fazer novamente aquilo que tinha feito anteriormente. Ele diz assim: e põe o dinheiro de cada homem na boca do seu saco. Os irmãos se lembram daquela mesma estratégia que José usou anteriormente na primeira viagem, de colocar o dinheiro na boca dos sacos? José manda aquele governante de sua casa, né, o mordomo, fazer a mesma coisa novamente. Olha, enche os sacos, coloque bastante comida, o tanto quanto eles puderem levar, e põe o dinheiro de volta em cada saco, na boca do saco. Mas agora havia também uma outra estratégia, o que diz o verso 2. Meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José lhe tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Agora, José adiciona uma nova estratégia àquele primeiro plano. Ele repete o plano de colocar o dinheiro novamente nos sacos, mas agora ele coloca um outro item, um copo de prata. E ele diz que esse copo tem que ser colocado não em qualquer saco, observe. Ele diz que esse copo tem que ser colocado no saco do mais novo. E quem era o mais novo? Era Benjamim. Era aquele que era mais irmão de José do que todos os outros. Por quê? Porque Benjamim era irmão de José por parte de pai e de mãe.
Era filho de Raquel e filho de Jacó. Então, o que é que acontece? José fala, ó, no saco do mais novo, eu quero que você faça isso no saco do mais novo. Você vai pegar aquele copo meu, aquele copo de prata, e vai colocar na boca do saco do mais novo. O final do 2 diz que o mordomo fez exatamente como José tinha pedido, né? E quando amanheceu, diz o verso 3, esses homens se despediram com sua carga e começaram a viagem de retorno a Canaã. O final do verso 3 diz, eles com seus jumentos. Na verdade, os jumentos estavam sendo ali carregados, estavam sendo usados ali como meio de transporte. Vamos lembrar um pouco de alguns detalhes importantes para a gente compreender o que vai acontecer daí para frente. Na verdade, quando a gente pensa que eles foram comprar alimentos lá no Egito, a gente pensa que eles foram comprar alimentos só para a família de Jacó, mas não é isso. Vamos lembrar que Jacó era um dos homens mais ricos que existiam. Então Jacó, além de ter animais, muitos animais, que ele tinha que providenciar alimento, porque a fome era severa no país, ele tinha também muitos funcionários, muitos servos, e tinha também sua família. Então a carga, irmãos, que eles estavam levando era grande. Por isso eles precisavam de animais de cargas para transportar aquilo. Quando nós fazemos um estudo da Bíblia, nós podemos perceber que só de funcionários, só de funcionários e familiares, né, o clã de Jacó possuía aproximadamente 700 pessoas. Imagine, irmãos, o clã. O que é o clã? Quando a gente inclui a família, os funcionários que Jacó tinha, os servos, os escravos, eram aproximadamente 700 pessoas, fora os animais e os rebanhos que ele tinha. Então eles estavam ali com uma grande carga de alimentos, por isso eles precisavam dos jumentos para transportar. Bem, vamos ler agora do verso 4 ao verso 5. Saindo eles da cidade, né, os irmãos de José da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa, levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os dirás, por que pagaste mal por bem? Não é este o copo no qual bebe meu senhor? E por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. Bem? Pronto. Até aí. Do 3, ou do 4 e o 5. O 6 também. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Irmãos, aqui no verso 4, nós percebemos o seguinte, que José libera seus irmãos e enquanto eles ainda estão perto, né, a Bíblia fala que eles não haviam ainda se distanciado muito, José fala àquele homem, ao seu mordomo, aquele mesmo que tinha colocado dinheiro a mais dentro do saco, dinheiro a mais não, que tinha devolvido o dinheiro ao saco, que tinha colocado o copo de prata no saco do mais novo, aquele mesmo homem, José diz, agora, ó, vai atrás daqueles homens, persegue aqueles homens e diga a eles o seguinte, por que vocês pagaram mal por bem? Não é este o copo no qual bebe meu senhor e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. E a Bíblia fala que aquele homem alcançou eles e falou-lhe aquelas palavras. Vamos entender aqui o que é que José estava intencionando com isso. Bem, a primeira pergunta que José manda que o seu mordomo faça a eles é o seguinte, por que vocês pagaram o mal? Ou por que pagaste mal por bem? Ou seja, por que vocês estão agindo dessa forma se nós tratamos vocês bem? Por que vocês estão pagando o bem que nós fizemos com o mal? Era a primeira pergunta, né? Talvez José, irmãos, quisesse com essa pergunta fazê-los refletir no passado o que eles fizeram com seu irmão. Porque que mal José havia feito a eles quando ele foi vendido como escravo? Aqueles comerciantes ismaelitas que o levaram ao Egito. José não tinha feito mal algum, mas eles pagaram a José com o mal.
E agora a primeira pergunta que José faz: por que vocês estão pagando o mal com o bem? Né? Ou estão pagando o bem que nós fizemos com o mal? Por quê? Porque eles foram bem recebidos lá no Egito. Eles chegaram, eles compraram as mercadorias, depois foram levados à casa de José, e lá eles foram bem tratados. A Bíblia fala que lá na casa de José, o mordomo de José deu água a eles, lavaram os pés, deu comida aos seus animais, depois eles cearam, né? Eles comeram, almoçaram com José. E agora, por que eles estão pagando aquele bem que receberam com o mal? Isso, irmãos, deve ter causado uma surpresa neles, né? Porque até o momento eles não estavam entendendo o que estava se passando. E aí aquele homem diz então: não é este o copo qual bebe meu senhor, e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. Então agora o homem fala sobre um copo em que José faz adivinhações e que provavelmente estaria na posse deles, e acusa eles, lança a acusação. No final do 5 ele diz assim: procedeste mal no que fizeste. Então eles devem ter sido tomados de surpresa. Como assim? Nós não fizemos absolutamente nada. O Senhor agora está nos acusando de que está em nosso poder, em nossa posse, um copo, né, por meio do qual o nosso Senhor bebe, por meio do qual o seu Senhor faz adivinhações. Nós não estamos entendendo. Eles devem ter sido tomados de surpresa. Irmãos, é interessante aqui uma observação sobre essa questão do verso 5, que é mencionado aqui: por meio do qual faz suas adivinhações. Aquele mordomo estava dizendo aqui, com suas palavras, que José usava um copo para fazer adivinhações. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que Deus ele condena as práticas de ocultismo, as práticas de adivinhação. Ora, então como José agora estava fazendo adivinhações? Usando um copo? É isso que eu entendi, porque é isso o que o homem, o mordomo da casa de José, fala aos seus irmãos. Né? Ele diz assim: não é este o copo no qual bebe meu senhor e por meio do qual faz suas adivinhações? Como assim? José estava praticando ocultismo, fazendo adivinhações num copo? Bem, irmãos, eu estive pesquisando e isso é interessante a gente entender, porque na verdade isso tudo fazia parte de um plano. Em momento algum está dizendo aqui que José usava o copo para fazer adivinhações. Por que não está dizendo isso? Porque vejam só, isso é o que José mandou o seu mordomo falar. Não que ele fizesse, porque veja aqui, ó, o verso 4. Saindo eles da cidade e não havendo ainda se distanciado, disse ao José que estava sobre a sua casa: levanta-te, persegue aqueles homens, alcança-os e dirás. Então José mandou ele dizer aos homens as seguintes palavras: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo do qual bebe meu senhor e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. José mandou que aquele homem falasse essas palavras a seus irmãos, mas não que de fato ele usasse o copo para fazer adivinhações. Isso provavelmente fazia parte do plano de José, para que eles imaginassem que José era como os egípcios, né, que usava aqueles objetos para a adivinhação. Tanto que quando José fala do copo, não sei se os irmãos perceberam no verso 2, quando ele fala para o homem pegar o copo dele, ele fala assim, verso 2, meu copo, o copo de prata. Ele não diz ao homem, pega aquele copo que eu faço adivinhação. Não. Ele diz, pega aquele copo de prata. Mas agora, quando você encontrar com meus irmãos, você vai dizer o seguinte: por que vocês pagaste mal por bem? Não é este o copo em qual bebe meu senhor e que faz nele adivinhações? Então, não que José de fato usasse o copo para fazer adivinhações, porque, segundo a lei de Deus, o ocultismo, a prática de adivinhações é condenada. Mas José colocou essas palavras na boca de seu mordomo para que ele dissesse isso, mas não que ele de fato praticasse. Qual era a intenção de José em dizer isso? Bem,
podemos aqui deduzir algumas coisas, né? Qual era a intenção de José em dizer que fazia adivinhações com aquele copo, né? Primeira coisa era para passar para eles a ideia de que, de fato, ele era egípcio, né? Porque até o momento ninguém conhecia aquele homem por José. Não se falava o nome de José na corte egípcia. O nome dele era Zafenate-Paneia. Então, eles sabiam que se fosse o irmão deles, não poderia estar fazendo adivinhações, porque era uma prática condenada por Deus. Então, talvez fosse uma forma de esconder ainda mais sua identidade. E vamos lembrar também, irmãos, que José ele estava integrado à cultura egípcia. Se os irmãos se lembrarem, José ele era casado com Asenate, que era filha de um sacerdote egípcio, Potífera. Então, provavelmente na casa de José existiam muitos objetos egípcios, inclusive objetos, né, que talvez fossem de uso religioso lá dos egípcios. Embora José fosse um servo do verdadeiro Deus. Então, muito provavelmente ele pode ter pego um desses copos que estavam em sua casa, né, que era de prata, e dito ao seu mordomo, né, olha, você avise a eles, fale a eles o seguinte: por que vocês estão pagando o bem com o mal? Não é este o copo que meu mestre, meu amo bebe, no qual faz adivinhações? Isso era uma prática muito comum, irmãos, lá no Antigo Egito. Também pode ser aí uma questão de tradução. Por quê? A palavra hebraica para adivinhação, ela também pode significar percepção. Então, algumas versões da Bíblia, ao invés de dizer assim, né, por meio do qual faz suas adivinhações, diz assim, por meio do qual faz as suas percepções. Pronto, irmãos, voltando então à questão das adivinhações mencionadas no versículo 5, essa palavra no hebraico, ela pode ter o significado de percepções. Inclusive, em algumas Bíblias, em algumas traduções da Bíblia, a expressão está colocada assim, e por meio da qual faz suas percepções. Como assim? Talvez fosse um copo que fosse usado para José experimentar, por exemplo, a qualidade dos vinhos, né? Ou seja, perceber ali a qualidade. Eles consumiam muito esse tipo de bebida, então talvez fosse um copo usado para isso, né? Para fazer suas percepções, adivinhar nesse sentido, adivinhar no sentido de descobrir qual era aquele vinho, né? Ter a percepção de qual era aquela bebida. Então talvez fosse um copo usado nesse sentido, segundo nos dá a entender algumas versões de Bíblias, né, de traduções, e também o sentido da palavra hebraica. E um outro sentido também que pode ter aí, que o plano de José era o seguinte: fazê-los entender que aquele copo José podia usar para adivinhar o que estava acontecendo. Então, talvez José quisesse sugerir aí o seguinte, que eles estavam levando o copo justamente que poderia ser o único meio que José ia descobrir se aquilo aconteceu ou não. Então era como se eles estivessem levando, sabendo, né, que José usava aquele copo para adivinhar as coisas, estavam levando justamente para que José não tivesse meios de descobrir que eles tinham roubado, né, que eles tinham defraudado a ele. Bem, independente disso, irmãos, uma coisa nós temos certeza, que José não praticava o ocultismo e não praticava aquelas artes mágicas do Antigo Egito. Por todas as vezes que José ele teve que dar a interpretação dos sonhos, ele colocou Deus na frente. Lembram-se? Quando ele interpretou aquele sonho lá do padeiro e do copeiro, ele falou, há um Deus no céu que interpreta sonhos. E quando ele foi colocado diante de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, ele falou a mesma coisa, né? Que há um Deus no céu que interpreta sonhos. Então ele nunca se colocou como o poderoso, né, o grande interpretador. Então podemos ter a certeza de que José não era praticante de adivinhação, no sentido que nós conhecemos, né, prática de ocultismo ou praticante daquelas artes mágicas no Egito. Bem, continuando então a história, o verso 6 diz que aquele homem alcançou eles
e falou aquilo que José tinha dito que ele deveria falar. Do verso 7 agora até o 13. Diz assim: E eles responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem coisa semelhante a esta. Eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos, nós tornamos a trazer a ti desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, que morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Ele disse: Ora, seja também assim conforme vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, mas vós sereis desculpados. E eles apressaram-se a cada um, e cada um pôs em terra seu saco, e cada um abriu seu saco. Buscou, começando no maior e acabando no mais novo, achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, carregou cada um seu jumento e tornaram à cidade. Bem, irmãos, vamos voltar aqui ao versículo 7. Quando aquele homem faz aquelas acusações, né, o mordomo da casa de José faz aquelas acusações aos irmãos de José, eles respondem o seguinte, eles dizem assim: por que você está dizendo isso em relação a nós? Longe de nós fazermos uma coisa desse tipo. O dinheiro que achamos na boca de nossos sacos, na outra viagem, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como é que o senhor está falando novamente de dinheiro nos sacos? Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata e ouro? Porque ele mencionou que eles tinham levado um copo de prata. Aí eles dizem o seguinte, os irmãos de José, eles dizem assim, aquele dos teus servos com quem for achado, que morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O homem disse então: ora, seja também assim conforme vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Então eles estavam dizendo aqui o seguinte, irmãos. Depois que eles são acusados, eles dizem: olha, nós somos homens honestos. Veja só, aquele mal-entendido que aconteceu do dinheiro ser devolvido a nós, nós trouxemos esse dinheiro de volta. Não tem sentido agora nós repetirmos, fazermos uma coisa errada de novo, como o senhor está nos acusando. Não tem sentido essa acusação. Nós devolvemos, nós somos homens honestos, nós estamos aqui. E eles ainda propõem o seguinte, eles falam assim, aquele dos teus servos com quem for achado isso que você está falando, que o Senhor está falando, que morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Então, irmãos, eles usam aqui um código que é chamado Código de Hammurabi, que era muito comum lá na terra de Canaã. Era um código, vamos dizer que, passando para os nossos dias, era o código penal da época, o Código de Hammurabi. E o que é que o Código de Hammurabi dizia? Havia uma das cláusulas que dizia que qualquer pessoa que roubasse utensílios de um palácio deveria ser morto. Então eles usam esse código da terra deles, lá da terra de Canaã, e dizem assim, olha, se for encontrado isso que o senhor está falando, esse copo de prata, que a pessoa morra. E nós seremos escravos do meu senhor. Mas aquele homem que era egípcio, o mordomo da casa de José, ele diz o seguinte, ora, seja também assim conforme vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Então aquele homem agora, ele fala assim, também não é para tanto. A nossa lei aqui no Egito é outra. Aquele com que for achado se torna escravo. Mas os outros podem ser liberados, vão ser desculpados. Então a proposta que eles fizeram, de que aquele em que fosse achado fosse morto, eles se tornassem escravos, não foi aceita por aquele homem. Ele disse, não, aqui no Egito a coisa é diferente. Aqui a lei penal não é igual à lei lá de Hammurabi, a lei que vocês usam. Aqui é o seguinte, aquele em que for achado o objeto fica como escravo. E vocês podem ser desculpados, vocês serão liberados. Então o que é que eles fazem?
A Bíblia fala aqui no verso 11, eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. Veja, eles colocaram o saco na terra e abriram o saco, mas não derramaram as coisas que estavam no saco. O verso 12 diz, buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, carregou cada um seu jumento e tornaram à cidade. Bem, nós vemos aqui no verso 12 o seguinte, irmãos, que durante a busca, eles encontram o quê? O copo, aonde? Na saca de Benjamim. Mas, irmãos, perceberam que não faz nenhuma menção do dinheiro? Lembre-se que o dinheiro também foi devolvido, né? Se você vê aqui no verso 1 que nós lemos, verso 1 e 2, a ordem que José deu foi o seguinte, enche os sacos destes homens de mantimentos, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada homem na boca de seu saco. Meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo com o dinheiro do seu trigo. E ele fez conforme a palavra que José havia dito. Então, eles colocaram o dinheiro e o copo no saco do mais novo. Mas os irmãos percebem que não faz menção do dinheiro aqui, nesses versículos que nós lemos, fala somente que encontraram o copo. O que é que estava acontecendo aqui? Na verdade, irmãos, se a gente perceber bem, o que é que a Bíblia fala aqui? No verso 11 diz que eles colocaram um saco e simplesmente abriram o saco. Mas quem coordenou a busca foi aquele homem, que era o quê? O mordomo da casa de José. O verso 12 aqui fala buscou. A minha Bíblia fala assim, buscou. Buscou quem? Aquele homem buscou, né? Aqui tem um sujeito oculto. Glória não está aí, mas ela é a professora, ela vai ver, né? Buscou. Quem buscou? Ele buscou. Ele quem? O homem, o mordomo. Então foi uma busca coordenada pelo homem, pelo mordomo. Então o mordomo sabia exatamente em que sacos estavam o dinheiro e em que saco estava o copo. Lembre-se que eram muitos sacos. Nós vimos aqui que não era uma carga, que às vezes a gente pensa, né? Cada um estava com um saco nas costas indo para a terra de Canaã ali, né? 12 homens, 12 sacos. Mas não. Eram muitos sacos, estavam levando alimentos para animais, estavam levando alimentos para a família, estavam levando alimentos para os servos, para os escravos, eram muitos sacos. Mas aquele homem que fez a busca, que era o mordomo da casa de José, ele sabia exatamente os sacos que estavam o dinheiro e o saco que estava a taça, né, o copo de José. Então, como foi ele que coordenou a busca, ele não se preocupou em achar o dinheiro, ele sabia exatamente onde estava o dinheiro. Então ele saiu dizendo, ó, esse saco. Aí abriu um saco, nada. Aquele saco lá, que era aquele? Nada. Mas ele sabia onde estava tudo. Aí, o que ele queria encontrar era a taça. E quando foi o último saco, né, do último homem, que era o irmão mais novo de José, disse, aquele saco ali. E aí quando abriram, encontraram a taça, né, o copo de prata da parte de José. Mas com certeza, irmãos, o dinheiro tinha sido devolvido, o dinheiro estava lá nos sacos. Mas como foi ele que coordenou, né, a busca daquilo que ele estava querendo achar, ele se preocupou em identificar o saco onde estava o copo de prata. Bem, qual foi o resultado disso? O verso 12 e 13. Buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, carregou cada um seu jumento e tornaram a cidade. Irmãos, esse finalzinho aí que fala tornaram a cidade, mostram duas coisas interessantes, né? Interessantes em relação já à personalidade daqueles homens, né? O que é que mostra-nos para a gente? Bem, se nós analisarmos essa leitura com cuidado, nós vamos perceber que aquele homem interceptou os irmãos de José sozinho. Era como se eles tivessem saído com o seu carregamento e José dissesse, ó, vá atrás deles, intercepte eles e diga a eles, né, por que vocês estão pagando o bem que receberam com o mal? Por que vocês roubaram o copo onde meu mestre bebe e faz suas adivinhações? Quando nós estudamos com cuidado essa passagem, nós percebemos que ele foi sozinho interceptar os irmãos de José.
né? Era só aquele mordomo que interceptou eles pelo caminho. Porque diz aqui, ó, o verso 6, e alcançou-os e falou. E o verso 4 diz, levanta-te e persegue aqueles homens. Então foi uma ordem dada somente ao mordomo. Então vejam só, irmãos, quando a Bíblia fala aqui no 13 que eles rasgaram suas vestes, carregaram seu jumento e tornaram a cidade, isso era a prova que eram homens de bem. Por quê? Só isso já provava para aquele mordomo, né? Por quê? Porque eram 12 contra 1, irmãos. Eram 12 contra 1. Se eles fossem criminosos, tivessem cometido um crime, era só pegar aquele cara ali, aquele mordomo, e dar um fim nele, bater nele e fugirem. Mas eles, quando viram a situação, eles pegaram e retornaram à cidade. E o fato de retornarem à cidade também, irmãos, mostra que eles mudaram a sua relação de uns com os outros. Por quê? Porque vocês se lembram a proposta que aquele homem, o mordomo da casa de José, tinha feito? Ele disse assim, não, aqui no Egito é diferente. Aqui, se a gente identificar a pessoa que pegou a taça, ela fica como escravo, vocês estão perdoados. Eles podiam ter ido embora, podiam ter deixado só Benjamim, não é? Assim como eles fizeram com José lá no passado, né? Abandonaram José e deixaram venderam José para o Egito. Mas agora, irmãos, eles tinham mudado. Embora os outros irmãos estivessem liberados, né, porque a lei do Egito era outra, eles estavam perdoados, só ia ficar como escravo aquele com o qual foi encontrado a taça. A Bíblia fala que não, todos retornaram. A Bíblia fala que então rasgaram suas vestes, carregou cada um seu jumento e tornaram a cidade. Isso, irmãos, deve ter sido um fato assim muito marcante para José. Por quê? Porque José via agora que seus irmãos tinham mudado. Eles não agiram com Benjamim como há 17, 18 anos atrás tinham agido com José. Eles agora não. Mesmo não tendo nenhuma culpa sobre eles, né? Claro que a gente sabe que Benjamim não tinha culpa também. Mas aparentemente a culpa estava toda sobre Benjamim, porque a taça foi encontrada com ele. Eles não abandonaram. Eles estavam liberados. Eles estavam perdoados, eles estavam desculpados. Porque pela lei do Egito, somente o que tinha cometido o crime que teria que ficar como escravo. Mas a Bíblia fala que eles tornaram, né, a cidade para resolver essa questão. Então, irmãos, para a semana nós vamos continuar nosso estudo a partir do verso 14. Nós vamos, então, encerrando por aqui. Eu agradeço a atenção dos irmãos, agradeço também a minha oportunidade. Amém?